Olá, eu sou o seminarista Leonardo e esse é o podcast Momento de Fé. O Senhor chama a nós, como chamou os seus discípulos, para o crescimento da fé. Ele quer de nós uma fé madura. Nós só conseguiremos seguir verdadeiramente ao Senhor se tivermos uma fé que é fundada sobre a rocha. Assim como nos evangelhos são relatados, nós vemos que o Senhor sempre teve o desejo e sempre formou os seus discípulos. Os discípulos, quando estão a sós, eles fazem perguntas a Jesus. Eles querem compreender o sentido das parábolas que muitas vezes eles não compreendiam. E Jesus explica para eles, faz com que eles compreendam, amadureçam os seus conhecimentos sobre o reino e tenham uma fé madura, uma fé alicerçada na rocha que é Cristo. Assim, nós temos que nos abrir aos mistérios do reino. Como os discípulos, nós só conseguiremos entender todos estes mistérios que o Senhor nos fala por meio das parábolas se nós nos abrirmos a esses mistérios. A nós foi confiado o mistério do reino de Deus. Assim, Jesus quer revelar o sentido das parábolas aos que têm fé, aos que abrem o coração, aos que querem acolher. E a partir da pregação de Jesus, quando ele chama os seus primeiros discípulos, o reino começa a aparecer neles, a crescer, a amadurecer. Será que nós, em nossa vida de fé, nós estamos nos abrindo ao reino, deixando com que ele cresça em nós? Assim como na parábola da semente do grão de mostarda, o crescimento do reino de Deus, em quem acolhe, começa como algo pequeno, insignificante, mas chega a ser maior e essencial nele. Chega a ser deslumbrante. Assim, os primeiros que foram chamados a acolher este reino são os discípulos. São o grupo dos 12. E neles vai se desenvolver algo grandioso. Porque Jesus entra na vida deles. Daí para frente, eles vão crescer, vão acolher, vão compreender a palavra. O discipulado é um processo que começa com um chamado e uma resposta. Nós sabemos que o Senhor nos chama, cabe a nós responder. Se nós queremos sair da multidão para o seguimento de Jesus, nós temos que responder. E essa resposta vai desenvolver mediante uma instrução e uma íntima comunhão com Jesus. Nós devemos desenvolver uma comunhão com o Mestre. Não podemos esquecer que Ele é a semente. Por meio da sua palavra, quer entrar em nós. Qual está sendo o nosso terreno, o nosso coração? Isso determina muito o crescimento. A semente que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra, dão frutos, perseveram. E Jesus nos ensina que nós que queremos o seguir, devemos desenvolver 3 atitudes básicas: ouvir, guardar e frutificar. De nada vale uma atitude sem essas outras. Assim, é importante que nós desenvolvamos em nossa vida, em nosso segmento, essas 3. 3 que fazem parte de um só processo que vai resumir a nossa condição de discípulos. Produzir à medida que ouvimos a palavra e colocamos em prática. Nada vale ouvir se não colocarmos em prática. E seguir com adesão e confiança no Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.